Chamo o Paulo José Gonçalves para terminarmos em beleza. Vamos lá, força aí. Uma cadeira. Se calhar agora passo para este, para ficar aqui no centro. Quando eu penso nos nomes da minha infância, e da minha infância ligada ao Spectrum, e tenho felizmente ainda a maioria das coisas a funcionar, desde joysticks, da Quickshot, desde computadores, já não tenho o da altura, mas tenho muitos agora. Mas há um nome na realidade que eu não me esqueço, que é o nome JG. E o nome JG no meu caso vem porque o aparelhozinho para ligar o joystick era o Joy 3, que é o que está exposto no museu, que viste há bocado. Muitos, mas aquele era mesmo o meu da época e portanto para mim era um nome muito especial. Quando na inauguração do museu uma pessoa estava a visitar que te conhecia e que disse imediatamente que nos punha em contacto, eu na realidade fiquei muito contente e para mim é um momento muito especial estar aqui, porque a quantidade de periféricos que vocês fizeram é uma coisa interessantíssima, porque não houve outra empresa em quantidade e diversidade, mesmo amor a relvas e eletrónica, a fazer tanta coisa. Depois, obviamente, há aqui um conjunto de malta toda que já se conhecia ligada a este ecossistema da SGO e, portanto, tudo isso foi muito bom. Paulo Zagal foi quem facilitou o nosso contacto e, portanto, é um prazer enorme. José, queres-te apresentar? Queres dizer um bocadinho o que é que tens feito ou, pelo menos, como é que foste parar ao Spectrum naquela altura? Muito boa tarde a todos. Avançamos. Eu não queria avançar muito mais que dizer, entretanto, o seguinte. Eu nunca utilizei o computador Spectrum. Ok? Os colaboradores e um irmão meu usava, eu usei o negócio. Lamento muito, mas nunca estive ligado efetivamente a programação, jogos. Estive ligado, sim, ao processo industrial. E daí todos estes interfaces, com meia dúzia de trabalhadores, a soldar à mão, não tinha linha de montagem, mas o que é certo é que, efetivamente, até agora recordam esta quantidade de equipamentos, mas todos eles seguiram um processo industrial, com muito cuidado, nas embalagens, na eletrónica, tudo, estou convicto que ainda hoje devem funcionar todos. Portanto, não havia naquela altura obsolescência, como hoje em dia nos rodeia com quase todos os produtos que utilizamos. Portanto, daí nasceu esta quantidade de equipamentos, que foi fantástico. A minha relação foi variadíssima com os que estiveram aqui presentes e outros que não estiveram, porque tanto a Timex, como a SG Oliveira, Santos Guimarães Oliveira, Fidélia, Tríodos, enfim, uma quantidade enorme de distribuidores a nível nacional. Especificamente a Timex e o Continente vendia efetivamente uma quantidade enorme de equipamentos. Lamentavelmente, o interruptor virou e deixei de vender para a Timex, lamentavelmente, pelas razões mais ou menos que já escutaram os presentes. E pronto, e daí tive que virar o tal interruptor para outra coisa e a vida chegou. Estou ali a ver uma tabela de preços que lamentavelmente os negócios que faço hoje não têm aquela margem de lucro. Não tem, não. As coisas são muito diferentes. Estava ali na Rua Passos Manuel e efetivamente foi na Rua Passos Manuel. Bom, mas para dizer isso... Foi apenas uma das tabelas que encontramos. Isto estava na revista Softfile. Obviamente havia publicidades mais bonitas da JG Componentes. Eu não consegui localizar em tempo útil. Nem sei se houve outras. Aliás, houve. O CopyaSoft não está ali. CopyaSoft 3. Portanto, há ainda mais alguns equipamentos. Mas desculpa, só para perceber uma coisa. Eu percebo, e já falámos, que, obviamente, isto foi uma fase, e a tua vida estará repleta de muitas outras. Mas como é que vais parar a esta fase? Como é que te lembraste de fazer coisas para o Spectrum? Tens recordação disso? O JP Sacoto fazia as reparações. Ok. E eu também fazia reparações. Mas achei que, para além de fazer reparações, podia envolver-me no negócio de produção de interfaces. Okay. E, efetivamente, meti-me. Não foi fácil, nem foi barato, porque isto, obviamente, obrigava a muitos moldes de injeção,
a estampagem, há vários casos de estampagem, portanto, era um curso a moldes de esferovite, era complexo, mas enfim, passou-se mais ou menos o mesmo para cada um dos interfaces, portanto, foi relativamente repetitivo. Quem é que te apoiava na parte técnica? Portanto, já estavas a fazer reparações, tinhas montado uma equipa então técnica para... Sim. E tinha gente de engenharia para desenvolver eletrónica. Ok. Toda esta parte das caixas era eu que as desenhava, e depois, naturalmente e obviamente, subcontratava as fábricas de esferovite, a própria cassete que está aí dentro, acho que está aqui dentro de uma casa, não é no Som TV, é no Joy... no Joy? Acho que sim. Já não me lembro, vamos ver. Pronto, é que tinha a cassete. Esta, só Sim, para chatear, esta não está aqui. Lugar da cassete. Tem o lugar da cassete. Não, está aqui. Esta própria cassete, a própria caixa, a cassete era comprada. A própria caixa era fabricada por mim, porque eu achava que... A imagem vende, não é? Era muito importante. E agora recorda-me que o interface para ligar o TV tinha uma chave... Mas este veio numa embalagem diferente. Não foi esse, esse era o monitor slot. Ah, sim, desculpa, o Som TV. Eu recordo-me que... É este. Para sintonizar com a frequência no televisor, eu fabriquei uma chave de parafusos pequenina, e se não a tiver eu tenho lá umas centenas, para ajustar o trimmer. Portanto, enfim, eu acho que tinha um cuidado esmeradíssimo e felizmente que tive sucesso naquela altura, como de alguma forma cheguei aos dias de hoje. E uma pergunta, se é que ainda te recordas e se é que é algo que possa ser partilhado. Essas pessoas, por exemplo, que estiveram na concepção de algumas destes equipamentos, estou a falar da parte da hardware, isso é algo, são pessoas que ainda trabalham contigo, são pessoas que ainda estão vivas? Não, já foi. Eu espero que sim, que todos estejam, mas já foi há muito tempo. Ok, portanto foi uma coisa daquela época. Foi daquela época, época. Portanto, a preocupação com a imagem vinha de vocês. Enfim, fui só um player de mercado. E a diversidade das interfaces? Era uma questão de análise? Era uma questão de análise, uma questão de ver o que é que os mercados, como o mercado inglês, essencialmente porque era uma referência, o que é que os mercados iam tendo e naturalmente que iam-se fabricando interfaces. Ok. E vendendo, não é? Lamentavelmente, e foi uma coisa que eu referi ainda hoje, com aquela idade, o espírito da internacionalização não estava na cabeça, não é? A gente não fazia ideia o que era internacionalizar, o que é uma pena, porque se eu na altura fiz isto, se fosse num outro país, obviamente, como eu e como certamente muitos de vocês, poderíamos ter tido uma outra projeção. Mas enfim, a realidade foi a que foi. Foi a que foi, é isso mesmo. E estamos aqui hoje. Muito obrigado. Recordas alguma coisa de quantidades vendidas? Não. Os espanhóis dizem uma coisa que eu não vou dizer, NPI. Não faço ideia. Honestamente, ao dia de hoje, mas posso-lhes dizer que foram milhares. Aliás, financeiramente, cheguei ao ponto de que a ficha que vocês viram aí, por exemplo, no Moura Relvas, cheguei ao ponto de dizer, não. Se a ficha me custa 100 escudos, eu vou fabricá-la. E fabriquei-a por 20 escudos. A própria ficha. Portanto, enfim, eu acho que tinha esse espírito, como ainda hoje tenho, não interessa em quê, mas ainda hoje tenho, e era desafiante. Fabricar interfaces 7 dias por semana, naturalmente os funcionários não, mas foi extraordinário essa fase como negócio, não como gamer, não como programador. Lamento imenso não ter sido para ter aqui mais 2 dedos de conversa, mas não. Para mim era plano industrial. Envolvimento na parte de suporte, impressoras, isso é uma outra história. O João Pedro, João Paulo Sacote. Sim, ele referiu, mas eu acho que isto, enfim, posso referir, porque realmente fui eu em Portugal que colocou os computadores em português, e colocar um computador em português era fabricar as capas das teclas, portanto eram 16, era fabricar as teclas dos computadores das várias marcas por todo o país, era desenvolver o driver, isto é, carregar no A, no TIL e no A, porque o Code 7 para Portugal não existia. Isso. Portanto, era desenvolver o software, que naturalmente naquela altura era uma disquete,
E eu recordo-me que tinha uma caixinha com os esferovitos com os buraquinhos, punha lá as teclas, eu punha a disquete e depois era preciso também a impressora. Portanto, e eu fiz o desenvolvimento de dezenas e dezenas de marcas de impressoras, até lasers, para ser possível cumprir a legislação que na altura isto é, a partir de determinado ponto só se podem vender equipamentos informáticos com o Code 7 em português. Copiando um bocadinho também o exemplo que vinha de Espanha, mesmo no Spectrum. Esta é uma sessão, precisamente por ser também tão de surpresa, que eu gostava de alargar perguntas que possa existir da audiência. E, portanto, a partir deste momento, o microfone pode circular e quem tiver algum tipo de questão é aproveitar. Eu gostava de saber quais foram os maiores desafios, tendo em conta o estado em que estava Portugal na altura, para se conseguir fazer esse tipo de desenvolvimento em Portugal. Descurando a eletrónica, dos maiores desafios era tudo que tinha a ver com as embalagens e os moldes. Sinceramente, era mais desafiante tudo isto do que a eletrónica em si. Porque a eletrónica que está é extremamente simples. Sinceramente, é extremamente simples. Mas já existia a indústria de moldes em Portugal, quando começaram? Já. A indústria de moldes já existe há décadas e décadas, não é? Na descrição, onde é que faziam a produção das coisas, ou eram vários fornecedores? É assim, o Esferovite era numa empresa acho que era chamada Frigoterma, em Vila Nova de Gaia. Os moldes, já não sei onde é que eu os fazia, mas fazia-os cá, não como conversamos hoje. As caixas eram numa gráfica qualquer na altura, claro. Já não me recordo. E estas impressões todas, que eu estava a contar à minha esposa há pouco, que não lhe tinha contado, todas estas impressões que vocês veem nas caixas, JQ Componentes e Joy 2 e todos eles, e isto para dizer que realmente nós temos uma capacidade fantástica, todos nós, se a extrairmos de nós mesmos. E eu próprio fazia estas impressões, abria o quadro de serigrafia, que quem não sabe, portanto é um processo gráfico, assim por dizer, e com um quadro de madeira de base, a posição para colocar o interface, e depois da serigrafia, blá blá blá, fechava a tampa, passava a tinta e aparecia o Joy 2 e aparecia tudo isto. E houve uma altura que fazia disto aos milhares, era caixas e caixas e caixas, mas eu acho que isso nem é muito importante. Creio que interessante foi estes interfaces todos, e agora com muito orgulho vocês estão aqui a escutar-me, e fui convidado, que eu agradeço, não era para não ter vindo, mas lá consegui relocar as minhas ocupações e na minha insignificância estarei disponível para algo mais, mas agradeço realmente estarem a escutar-me, mas acho que não sou tão importante assim. Acho que não sou tão importante assim. Muito bem, mais alguma questão? Eu devo ter entrado em 85, 86, por aí, mas era extraordinário, era sair interfaces, e aos preços que eu vendia, nem vos vou dizer quanto é que me custava. Desculpem, a palavra é pornográfico. Eu tinha esta curiosidade porque cruzei muito tempo os serviços do José Gonçalves, posteriormente por causa da Epson. É verdade, E trabalhámos ativamente na reparação de muitas impressoras e montagens, substituição de EPROMs para pôr os caracteres em português, depois 850 e do 865. Todas elas. Isso. E, portanto, não sabia, e valeu a pena vir aqui, porque se este foi o princípio, foi um grande princípio. Essa foi uma fase. E essa humildade não fica assim tão bem. Não, muito obrigado. Essa foi mais uma fase de muitas outras, que eu um dia em conversa, uma noite em conversa, um jornalista parou-me e disse-me, tem que escrever algo, tem que escrever sobre a sua vida. E eu não estou interessado nisso, pelo menos para já. Não sou ninguém, sou um simples cidadão. Da parte do Spectrum a gente pode ajudar. Na parte do Spectrum. Mas foram momentos, claro que agora, como todos vocês que estiveram aqui protagonizados, naturalmente que nos lembramos de algumas coisas, não é? E agora começamos a desbalvinar, e foram momentos fantásticos, sem dúvida nenhuma, que nos trouxeram até ao dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por me escutarem. Muito bem. Mais alguma questão?
Ok, não havendo, vamos encerrar esta sessão. Fotografiazinha da praxe. Muito obrigado. É isso. Prazer. Obrigado. Muito bem.